Treta, caos e confusão na madrugada. A produção do programa precisou intervir. Tivemos isso e muito mais, e você verá tudo agora no nosso resumão da madrugada depois da vinheta. Meus amigos, chegamos aqui para mais um resumo das 5 da manhã. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Já chega aqui deixando o like. Lembrando que nossa meta de like é 5k, então já larga aí, que é muito importante mesmo. E se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder nada aqui no canal. E vamos para o nosso resumo em ordem cronológica para entender tudo o que aconteceu durante a madrugada caótica do Big Brother Brasil. Ontem nós tivemos a divulgação da dinâmica da semana. E que dinâmica, hein, Dona Globo? Olá, gente. Hoje à noite nós teremos o Sincerinho. Gente, aí no sábado nós teremos a prova do anjo e o Big Fone ao vivo. Pra que será esse Big Fone? Pra definir a dupla do Sincerinho, que vai jogar o duelo de risco ainda no sábado. E o duelo de risco vai poder imunizar uma pessoa e também vai poder emparedar uma pessoa naquele esquema. Lembra que a Solange, a Sol Vega no caso, e o Juliano Floss tiveram que definir uma pessoa em consenso para colocar no paredão? Pois é, eles colocaram a Samira, né? Mas se não colocassem ninguém, eles queriam pro paredão. Então tem várias possibilidades ali do duelo de risco. Também vai ter no domingo o presente do anjo, tá valendo muito esse presente, hein, gente? Porque é mais uma imunidade. Ou o vídeo da família ou mais uma imunidade. E pode ser que a pessoa escolha mais uma imunidade, porque essa altura do campeonato é muito importante, mais uma imunidade. Aí no domingo nós teremos, vamos lá, um imunizado pelo duelo de risco, né? A gente ainda vai entender como que vai funcionar isso. Um imunizado pelo anjo, mais um imunizado pelo anjo se ele escolher. Aí os emparedados serão um emparedado pelo duelo de risco, um emparedado pelo líder, um mais votado pela casa e um contragolpeado do duelo do emparedado do duelo de risco. Entendeu? Resolução da máquina do poder. Quem comprou, veta um da prova bate-volta. No caso, o cowboy é dono do colar do poder. Ele vai poder vetar uma pessoa da prova bate-volta que não o emparedado pelo líder, porque o emparedado pelo líder já é vetado. E aí somente 2 vão jogar a prova bate-volta e uma pessoa vai se salvar, né? Então, em vez de 3, 2, porque teremos 4 emparedados e 2 vetados da prova do líder. Bom, teve a prova do líder ontem, né? E teve polêmica, aí, ó. O pessoal tava compartilhando. Gente, tem até vergonha disso daqui, velho. O pessoal compartilhando na internet dizendo que o Jonas roubou, né? Que deveria ser desclassificado porque o braço dele passou da linha vermelha. Gente, nem passou, né? Pra falar alguma coisa, pelo menos tem que passar da linha vermelha. Essa imagem comprova que não passou, né? Ah, pra você que não entendeu como que foi a prova, basicamente, em uma primeira etapa, um membro da dupla, a dupla foram eles que definiram, né? Tinha que encher ali uma sacola, uma mochila de cerveja. Aí enchia essa mochila de cerveja e, eles demoraram bastante tempo pra encher nessa primeira etapa, né? Depois eles corriam, gente, ultrapassavam ali um obstáculo que tinha que pegar uma corda e subir assim, ó, escalar aquele obstáculo e depois escorregar. Escorregando, você pegava e passava a cerveja da sua bolsa para a bolsa da sua dupla. Aí a pessoa da sua dupla colocava ali dentro de um recipiente. Dentro desse recipiente tinha uma bolinha. Você tinha que colocar a cerveja o suficiente para a bolinha subir, você conseguir pegar a bolinha e, por sua vez, finalizar a prova batendo no botão, ok? E aí o Babu se machucou no meio da prova, porque como eu falei pra você, tinha que subir depois escorregar. Ele tomou uma queda, ele disse que ficou com muito medo porque bateu a costela. E ele já quebrou a costela uma vez e sabia muito bem como que era a dor de quebrar uma costela. Gente, aí fomos para a grande final, tá? A final foi com as duas duplas que tiveram o melhor tempo nas duas baterias. No caso, Jonas e Cowboy, né? A vaca, eles teriam o melhor tempo, gente. E Milena e Breno, surpreendendo a todos, né? Então foi uma estratégia da Ana Paula não ir com a Milena para que as duas tivessem mais chances. A Ana Paula foi com a Gabi, gravem essa informação porque foi isso que deu treta na madrugada. Mas aí a Milena e o Breno chegaram na final. Bom, aí vocês podem ver que a final foi o seguinte, eles tinham que jogar bolinha pelo mesmo local que eles tinham que subir e descer, agora eles tinham que jogar bolinha e fazer uma pontuação do outro lado, certo? E aí, gente, por que só tá o Jonas e a Milena aqui? Porque logo de cara, o Jonas fez 35 pontos, a Milena fez 30, né? Eles se distanciaram do Breno e do Cowboy, e o Breno e o Cowboy logo foram retirados da prova e ficou só entre Milena e Jonas, não tinha mais chance deles ganhar.
Aí o Jonas jogou, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó. O Jonas joga, é nesse momento aqui que falam que ele passou por debaixo. Gente, nem passa a mão dele por debaixo da linha, mesmo se passasse, eu acho que não tinha problema. Bom, aí, ó, tinham as pontuações 10, 25 e 5, certo? Então o Jonas, gente, no final, ele acabou ganhando, ele jogou no 10, né? Ele precisava bem do 10 mesmo pra ganhar da Milena, e ele ganhou da Milena, mas foi por muito pouco, tá? A Milena foi muito bem também. Só que o Jonas, impressionantemente, ele é líder pela terceira vez seguida. Gente, isso é inacreditável. O cara é uma máquina. O cara é uma máquina, velho. Ó lá. Meu Deus do céu, velho. Terceira, não tem mais nem tema pra festa. Vamos parar com as provas de agilidade, inteligência, sorte, memória, resistência, força. Coloque provas mais fáceis. Para o grupo da Ana Paula, tá bom? Aí o Babu falou assim, porra, nem na sorte, brother. Cara cagão. O Babu tava falando que foi sorte do Jonas. Depois o Jonas falou que não foi sorte, não. E mais, eu tenho uma informação aqui pra vocês, tá? Logo depois da prova, o Jonas tava agradecendo um grupo. Ah, obrigado aí a galera do Playball, tal, pelas dicas. Cara, o que que acontece? O Jonas treinou, gente, pra entrar no Big Brother Brasil. Ele treinou todo tipo de prova. Ele treinou esse negócio de boliche também, pô. Tá entendendo? Aí montou o VIP dele. O VIP foi Cowboy, Maxiane, Jordana e Gabriela. Ó, em vez de colocar a Marciele, ele colocou a Gabi. Gravem essa informação também, tá? Porque tudo isso vai contribuir pra nossa treta na madrugada. A Milena tava se lamentando pela perda na prova do líder, dizendo que em vez de tropinha, o nome delas deveria ser Time dos Perdedores. Porque eles não conseguem ganhar nenhuma prova. Aí a Ana Paula fala, pô, mas que graça que tem só uma pessoa na liderança toda semana. Que merda. Pô, Ana Paula, mas é só ganhar, né, minha amiga? Pois é, o Babu tava sentado ali conversando. E, gente, o Babu, eu tô um pouco cansado do Babu, tá? Eu tô um pouco... Porque o jogo do Babu agora é esse. Ele senta nessa cadeirinha aí, ó. Puxa a Solange Couto, puxa o boneco, puxa quem quer que seja. Às vezes a Chayane também. E ele fica descascando os outros. Em vez dele ir lá e falar na cara da pessoa, ele fica descascando a Ana Paula. Não tem coragem de falar na cara dela. Fica descascando Jordana, fica descascando o Jonas, o Cowboy. Porra, Babu, chato, velho. O seu jogo é só esse agora, cara. Que sem graça, hein? Esperava muito mais do Babu. Fui fã dele no BBB 20, mas agora simplesmente ele tá perdido no game. E aí, gente, mais uma vez ele falando mal das pessoas pelas costas aqui. E completamente perdido. Ah, dessa vez eu esqueci de citar, ele chamou o Breno agora, tá? E aí o Breno disse que ele achava a Jordana irrelevante e hoje acha que a Jordana aparece mais no jogo. Aí o Babu fala assim, mas ela fala muita merda. Às vezes não precisa a gente atacar eles, só deixar eles sozinhos falando merda. Eles falam muita merda. Eu ouvi um papo deles assim, gosto de homem moreno, sendo moreno. Ah, sendo homem tá bom, né? Sendo homem tá bom, mas eu gosto de moreno. Oi? Eu falei, cara, eu sou muito criqui ou esse comentário foi infeliz? Disse o Babu. Gente, qual o problema de falar que gosta de homem moreno? Qual o problema? Ele tá crucificando a Jordana por isso. Agora, ele falar, ele ameaçar bater, assim, quando a Jordana passa, ele falar que a flecha, junto com o Juliano, claro, porque foi o Juliano que falou, que a flecha da Marciele na dança é ofensiva. Isso daí é de boa. Agora, falar que gosta de homem moreno, aí é o problema, né? E aí o Babu tava fazendo uma análise sobre o jogo, que é correta em si, porque ele disse que se tem alguém do outro grupo que tem empatia do público, é o Cowboy e o Jonas. Porque eles ganham a prova e tudo mais, né? Eles são muito bons, eles construíram uma história ali dentro. E aí o Babu falou o seguinte, o outro grupo tá em minoria. Eles são 6 votos, mas agora eles são 5, porque o Jonas seria o voto de Minerva. E aí o Babu explica que eles têm que juntar votos ali e colocar 6 votos em alguém. E tem que decidir em quem que eles vão colocar, certo? E aí colocando também 6 em alguém e 3 no outro, porque eles são 9 votos. Então o que o Babu tava definindo aqui era dividir os votos, né? Para que coloque 3 também em alguém, para que essa pessoa que receba 3 votos, se tiver alguma dinâmica ali de cair no paredão, ela caia, né? Aí a Solange Couto falou assim, mas em quem que a gente joga 6 votos? No Alberto? No Cowboy? E aí o Juliano fala que não é uma boa ideia porque o Cowboy tá com um colar ali da máquina do poder. O colar, gente, é pra ele vetar alguém da prova bate-volta. Mas o Juliano tá com esse medo
do colar ser um poder supremo. E, inclusive, ele chegou na Ana Paula, lá no quarto, e falou pra não votarem no cowboy. Porque o cowboy tem esse colar, e aí ele acha o seguinte, que se eles colocarem o cowboy no paredão, aí eles perdem a única forma que eles têm de colocar alguém no paredão, que é pela votação, porque o cowboy vai se trocar. A Ana Paula não gosta muito dessa ideia de trocar o voto, porque que é suposição, mas quem disse que isso tá certo? Só que o Juliano tá certo de especular isso, tá? Ele não tá errado, porque poderia ser, mas não é, né? Mas imagina se fosse, né? Eles não poderiam dar esse vacilo, meus amigos. Bom, o Babu lá fora, ele continuou falando e ele disse que, pra ele iria nas moscas de padaria, tá? E não no cowboy ou no Jonas. No Jonas não tem nem como, porque o Jonas, ele é líder agora, né? Então seria o cowboy a opção, mas ele disse que é melhor ir nas moscas de padaria. Eu acho que eles vão fechar voto, no final das contas, na Maxiane. Isso se ela não acabar imunizada, mas eu acho muito difícil, pessoal. Aí teve treta na madrugada por conta das duplas na prova do líder. Bom, as duplas, elas foram definidas por eles mesmos, tá bom? Vamos entender como que foi a dinâmica das duplas aqui, só pra gente contextualizar essa história? Gente, olha lá, teve um sorteio onde cada um tirou uma bolinha. Quem tirasse a bolinha branca estava fora da prova. Quem tirou a bolinha branca? Marciele. E aí quebrou todo o combinado do grupo do Jonas, porque o combinado era a Jordana fazer com a Gabi e a Maxiane fazer com a Marciele. Mas a Marciele tirou a bolinha branca, ficou fora. Aí a Jordana foi fazer com a Maxiane, já que não tinha como ela fazer com ninguém do outro lado. E aí ela pensou o seguinte, a Chay pode fazer com a Gabi. Tá entendendo? Então a Jordana largou a dupla dela, que seria a Gabi, pra fazer com a Maxiane, já que a Marciele estava fora. Já que a Gabi gosta da Chay, vai lá. Só que a Chay não fez com a Gabi. A Chay fez com a Samira, porque elas já tinham combinado ali no grupo delas isso, entendeu? Então, a Chay tá errada? Não, pô, porque a Chay também não seria prioridade da Gabi pra fazer a prova. Em primeiro momento, combinado da Gabi era pra fazer com a Jordana. Aí a Chay tinha que ficar esperando ela. Será que ela vai fazer comigo ou não? Não faz o menor sentido, né, pessoal? E a Gabi, por sua vez, ela fez com a Ana Paula, né? E a Chay com a Samira foi muito bem, inclusive. A Gabi com a Ana Paula foi ruim. Aí, durante a madrugada, a Gabi, de uma forma completamente aleatória, vai cobrar a Chay do porquê a Chay não fez a prova com ela. Gente, ou a Gabi é sonsa, né, e se faz, ou ela não entende nada. Ou ela realmente dá uma paranoia na cabeça dela e começa a pensar as coisas. Porque foi a mesma coisa lá na prova do líder, onde ela ficou reclamando que o Jonas tirou ela, e aí foi depois de um tempo, depois de 13 horas que ela foi reclamar e foi chorar sobre o assunto. Entendeu? E depois colocou o cowboy no monstro. Né? Ela tem umas questões dessas que depois de muito tempo ela vai reclamar da situação, mas não faz sentido ela reclamar com a Chayane, né? Aí a Chayane tava explicando pra ela que prova é questão de estratégia, né? E que ela tinha a estratégia dela com o grupo dela. Que por mais que ela goste da Gabi, por mais que a Gabi seja sua prioridade, mas prova é estratégia de jogo, é estratégia de grupo. E aí a Gabi explica, mas eu pensei que eu ia com você e a Samira ia com a Ana Paula. Aí a Chayane responde, mas a Samira, a gente joga junto nas provas, por conta dela e da estratégia. Em prova é estratégia, não tem nada a ver com prioridade, não. Aí o Breno começou a explicar pra Gabi que, na verdade, quem teria vacilado com ela teria sido a Jordana, porque a Jordana tinha um combinado com ela, e não a Chayane. Aí a Gabi começou a cair na real, né? E começou a pensar assim, não, é verdade, quem vacilou comigo foi a Jordana. Aí ela sai dali e vai cobrar a Jordana. Aí nesse meio caminho que ela vai cobrar a Jordana, o Breno faz um comentário e diz assim, nossa, essa palestrinha é muito manipuladora, né? E aí a Chayane, e ainda joga pra cima de mim. Olha, pessoal, olha. Bom, aí a Gabi foi lá cobrar a Jordana. E ela disse, eu só sei que toda vez eu sobro nesse grupo. Aí o Jonas explica, pô, se você sobrasse, você ia estar na xepa agora. Então o Jonas deixa muito claro que ele poderia ter colocado a Marciele no VIP, mas ele optou por colocar a Gabi, entendeu? E aí a Gabi, estressada, começou a falar aquilo que ela sobrou e que foi um vacilo com ela, e aí o cowboy foi tentando explicar que a Gabi tava no VIP, que a Gabi é sim prioridade do grupo. A Jordana falou, não viaja, filha, não pega pilha, não. E aí a Jordana explica, eu não tenho como fazer dupla com ninguém de lá. A Maxiane não faz dupla com ninguém de lá também. E você tem sua amiga lá. Eu não faço dupla com ninguém ali. Então ela explica que ela pensou nisso naquele momento. E o Breno entra no assunto. O Breno
começa a apontar pra Jordana e diz assim: ô Jô, do mesmo jeito que vocês combinaram de fazer duplas aí, do outro lado aqui, também tinha um combinado. O que vocês não estavam contando é que uma de vocês iria sair e vocês teriam que remanejar. Aí a Jordana responde: mas a Samira podia fazer com a Ana Paula, gente. A Samira fez com a Ana Paula. A Samira faz com a Ana Paula e a Chay faz com a Gabi. Bom, aí o Breno responde que a Jordana tá jogando a responsabilidade na Chayane, que não tem nada a ver ela jogar essa responsabilidade na Chay. Bom, eu acho que a Jordana tá errada de falar que a Chayane tinha que fazer com a Gabi, porque não tinha. E também acho que a Gabi tá errada de querer cobrar a Jordana de fazer com ela, porque sim, a Gabi prioriza a Chay. A Gabi deu a imunidade pra Chay. Então, se tem uma pessoa que pode fazer com alguém em outro grupo, é a própria Gabi. Agora, se a Chay já tinha combinado de fazer com a Samira, aí problema da Gabi, cara. E tá tudo certo, tá tudo bem, ninguém ficou sobrando. Ela fez com a Ana Paula, né? Ela não colocou o cowboy no monstro pra agradar o grupo da Ana Paula, que foi e agradou. Então, ela tava fazendo a prova com a própria Ana Paula, que gostou dessa situação, inclusive. Aí o Babu, no meio dessa discussão, ele entra no assunto e diz assim: segura sua onda, garota. É sua escolha, tem pessoas observando e não adianta ficar inventando, não. Não mete essa, o Babu já mandou ali pra Jordana essa. Bom, aí o Breno pergunta pra Jordana o seguinte: a Chay vai largar a Samira porque vocês tiveram um imprevisto e tiveram que jogar a Gabi pra fora? Aí a Jordana responde: mas isso é jogo. E aí o Breno: Jordana, eu já entendi que você só joga. Bom, e aí a Chayane estressada começou a falar o seguinte: você tira o seu da reta e coloca o meu na reta, e quer que eu jogue, e quer que eu tome no meu Uki, do mesmo jeito que vocês fizeram com ela, ninguém quis fazer comigo ou com a Samira. Aí a Jordana: mas ela tem um relacionamento com vocês. E a Chayane: você ia com ela, bonitona, você escolheu outra. Gente, eu acho que ninguém tá errado nessa história, eu acho que a errada mesmo é a Gabi de tá cobrando e fazendo esse caos em cima da situação, tá? Aí o Breno começou a discutir um ciclo infinito contra a Jordana, dizendo assim: você não pode decidir ao seu bel prazer com quem a Gabi vai fazer a prova. Vocês tinham combinado, elas tinham combinado, e você passou por cima do seu combinado. E aí a Jordana pergunta: mas o que você tem a ver com isso, Breno? E aí o Breno diz: eu tenho a ver porque a Gabi tá culpando a Chay. E aí a Jordana: mas vocês não tem nada a ver com isso. E o Breno: se você não tem resposta agora, por que tá questionando eu estar envolvido? E a Jordana: porque eu não tô entendendo porque você tá se intrometendo. E o Breno: você jogou um problema pra outra pessoa e tá achando ruim que não tem justificativa. Bom, não é que a Jordana jogou a culpa na Chay. É que a Jordana falou: eu pensei que você faria com a Chayane. Né? Não é que. Ah, velho, não faz sentido. Bom, a Gabi se retira dali, diz que não vai brigar com ninguém, que já tinha entendido. Depois, a Jordana e a Chayane conversam e elas entram em um acordo, né? Porque a Jordana disse que não falou nada, não tava acusando a Chay. E a Chay disse que entendeu isso. Que a Jordana não tava acusando, que realmente foi uma mágoa da Gabi. Tanto é que a Samira faz uma análise muito correta. Parabéns, Samira, porque depois dessa treta ela faz a melhor análise possível e ela disse que a Gabriela ficou de escanteio por conta das próprias escolhas e também por ser vista como fraca nas provas. Então a Samira relembra que a Gabi colocou o cowboy no monstro. Então como que ela quer ser priorizada por todo mundo ali? Aí, gente, o cowboy tentou expandir a visão da Gabi a respeito dessa situação. Ele explicou que em provas de agilidade a Gabi realmente não é a melhor, mas em prova de resistência sim. E aí ele deu um exemplo: se a prova fosse de resistência e eu tivesse que optar de tirar você ou a Maxiane, eu tirava a Maxiane, porque você ia durar mais. Agora em prova de agilidade, a Maxiane, talvez a Marciele tenha mais, tenha mais chances. Então ele tentou explicar pra Gabi que a Jordana fazer uma dupla com a Maxiane era mais vantajoso do que a Jordana fazer uma dupla com a Gabi. Com ela mesma, né? Com a Gabi. Bom, aí, gente, o Jonas entrou na história e começou a dizer o seguinte: mas espera aí, Gabi, uma coisa. Você ganhou o anjo e você deu pra quem? A gente foi prioridade? Aí a Gabi responde: a Jordana foi prioridade. E aí o Jonas: mas você deu o anjo pra quem? Deu pra Chay, não foi? Aí a Gabi explica que da Chay ela deixou claro desde o início, porque ela entrou com a Chay ali dentro e a Chay sempre vai ser prioridade dela. Ah lá, a Chay me defende do jeito dela, disse a Gabi. E aí o Jonas responde: mas nós não somos sua prioridade, não é verdade? Aí a Gabi pergunta: mas sua prioridade aqui dentro não é o cowboy?
E aí o Jonas responde, mas ele tá aqui, ele tá no nosso grupo, né? E aí, gente, a Gabi começa a se estressar, entendendo que o Jonas estava jogando na cara dela a questão da pulseira do VIP, porque em certos momentos o Jonas disse, se você não fosse prioridade nossa, você não estaria aqui no VIP. E aí a Gabi se estressa e diz assim, ah, você quer ficar jogando na minha cara isso daqui? Essa pulseira aqui? Então você pega e enfia. Você enfia, tá bom? E aí o Jonas, não é isso, Gabi, pelo amor de Deus. E aí ela começa a chorar e ela se retira dali e ela joga a pulseira do VIP no chão, dá uma olhada, ó. Ela pega, você pega essa pulseira aqui e enfia, enfia. Gente do céu, ó lá, gritando e se retira do local, chorando bastante. Ai, 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 ai. Caiu um negócio aqui. Ah, vai ficar essa luz verde. Pera aí, vou levantar o negócio aqui, senão fica essa luz verde na minha cara aqui. Boa. Vocês viram, meus amigos? Que coisa, hein, velho? A Jordana diz, Gabi, é isso que eles querem. E aí o Jonas, vai pra lá então, eu não quero mais conversar sobre isso daí não. Né? E ela estressada ali, batendo palma. Enfia, enfia. Depois ela chora lá no quarto. Dizendo que, o pessoal quer falar que você, Shai, não é minha prioridade. Mas você é minha primeira prioridade porque eu entrei aqui com você, Shai. Eu entrei aqui com você. Então ela começou a falar pra Chayane ali e tal. A Chayane tava consolando a Gabi. E aí ela desce com a Gabi, né? Nisso que ela desce com a Gabi, ó, a Gabi aqui, ó, a Chayane aqui. E a Milena tava ali na cozinha. Aí a Milena fala assim pra Gabi, ih, tu tá sem pulseira do VIP. Aí a Chayane responde, para com isso, Milena, que inferno. Achando que a Milena tá provocando a Gabi, né? Aí a Gabi depois fala, amiga, você viu ela me provocando? A Milena não me suporta. Vale frisar que Milena e Gabi brigaram lá na casa de vidro, tá? E aí a Chayane, ela não gosta dessa situação, ela defende a Gabi nisso, né? Enfim, pessoal. Depois, inclusive, a Chayane vai conversar com a Ana Paula a respeito da situação e diz que não gostou da alfinetada que a Milena deu na Gabi. E aí a Ana Paula diz que nada gratuito é bom, né, ali dentro do jogo, que não é legal. Então, enfim, a própria Ana Paula toma as dores ali no final das contas. Em um certo momento a Gabi vai conversar com a Maxiane e a Marciele, e aí ela dá até um argumento bom que ela poderia ter jogado no momento da discussão, mas ela não jogou, tá vendo? Ela é boa de argumento, mas na hora ela não jogou, pessoal. Ela disse que o Jonas ficou jogando na cara dela, que ela tá no VIP. Ele nem ficou tão jogando na cara assim, ele só falou uma vez ali, mas aí ela disse o seguinte, que a Jordana queria tirar o Jonas na prova, né? E que ela falou não, não, não. Que ela ficou defendendo, né? E aí depois ele fica falando merda. Mas o Jonas não sabe disso, que a Jordana tava cogitando eliminar ele da prova do líder e deixar a Samira. O que a Gabi poderia ter jogado na roda naquele momento. Ué, tá vendo? Tipo assim, você tá falando que eu coloquei o cowboy no monstro, mas a Jordana queria tirar você da prova. Ela poderia ter jogado isso, né? Mas ela não jogou. Pois é, meus amigos. Então vamos lá. Durante a madrugada, o cowboy conversou ali no quarto do líder, né? Ele disse que a Jordana podia ter jogado pro Breno o seguinte: ô Breno, você tá discutindo comigo é porque tu pensa igual o Marcelo e o Marcelo tá lá fora, né? A Jordana, gente, nesse papo aqui, ela comentou que se ela pegar o colar do anjo, ela pode imunizar o cowboy, porque o cowboy é o único que tá ali no meio termo entre Maxiane e Marciele, e se ela escolher imunizar Maxiane ou Marciele, ela pode ser vista como traidora por uma das duas, e uma das duas ficar revoltada com ela. Aí o cowboy diz que nada a ver, porque fica bem evidente que Maxiane e Marciele são prioridades uma da outra ali dentro. Mas isso é a Jordana jogando. A Jordana, ela é jogadora, gente. Ela não tá nesse grupo à toa aí não, tá? Ela só tá pensando nela, não tem amizade. Você já vai entender o porquê. Bom, mas não tá errada também, isso daí é jogo, tá? Não tô criticando ela por isso. Mas ela tá falando isso, que imunizaria o cowboy, pra quê? Porque ela sabe que o cowboy tem um colarzinho ali, né, cara? E que o cowboy pode favorecer ela com esse colarzinho aqui do poder. Tá entendendo? Ninguém sabe o que significa esse colar. Nem o próprio cowboy. Bom, aconteceu uma situação, agora falando da Jordana mais especificamente, onde tava rolando uma conversa da Maxiane e da Marciele ali no quarto. E aí, o cowboy falou assim, deixa a conversa delas, elas são boas de papo. Tipo, fingindo que ele queria ouvir a conversa delas. E aí a Jordana falou assim, deixa eu fazer leitura labial, deixa eu tentar ler o que elas estão conversando. Aí o cowboy fala, não precisa disso não, elas estão falando bem da gente, pô. Aí o Jonas, não. E o Jonas vai lá e tira. Aí a Jordana, mas não posso ver, que é isso, tá? E ela fica rebatendo. Ou seja, a Jordana queria fazer leitura labial nas próprias amigas,
Tá vendo como que é, gente? E não tá errado, eu falo pra vocês, é jogo, é game, mas tá muito claro que ela não tem amizade ali dentro, né? Ela já falou, inclusive, lá na academia, sobre eliminar o Cowboy e o Jonas, que é legal eliminar o Cowboy e o Jonas, porque eles são bons de prova pra elas terem chance de ganhar a prova, pra elas não morrerem ali na praia, né? Em um certo momento, uma frase do Cowboy que causou polêmica durante a madrugada foi porque ele disse que o boneco não tinha necessidade de ficar reclamando a respeito do Capetinha, dizendo que, ai, minha família tá em perigo, né? Porque isso daí expôs o Capetinha de alguma forma. Gente, essa foi a madrugada do Big Brother Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso resumo. Não esqueça de clicar no like, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu volto ainda hoje com mais informações do BBB, então fiquem ligados para não perderem nada. Um beijo, até a próxima e tchau!